É faca no bucho da ignorância mesmo, fi. Que tudo que você precisa saber, você vai ver aqui nos Careca de Saber. Olá, pessoal. Mais uma vez, professor Otinho. Agora vamos falar de exercícios de eletroquímica. Tião vai botar aí na edição a carinha da questão. Até rimou, ó. Então vamos lá. Primeira questão. Considere a pilha em funcionamento esquematizada a seguir. A equação da reação total desta pilha é... Muito bem, está perguntando qual vai ser a reação global dessa pilha. O que a gente pode observar? Nós temos o zinco e nós temos o cobre. Os elétrons estão saindo do zinco e chegando na prata. O que a gente conclui? O zinco está se oxidando, o eleitrodo de zinco está se oxidando, e a prata está se reduzindo. Então, qual vai ser a reação anódica? Anódica vai ser qual? Zinco, dando zinco 2+, com 2 elétrons. E a catódica vai ser qual? Prata, mais com 1 elétron, dando prata 0. Como é que a gente faz para balancear a equação? Basta igualar o número de elétrons. Temos 2 elétrons aqui. Aqui nós temos 1. Para ficar igual, multiplicamos essa equação por 2. 2, 2 e 2. Qual vai ser a reação global? Zinco mais 2Ag+, dando o quê? Zinco 2+, com 2Ag. Então o item correto qual é? É o item B. Item B de bolacha. Próxima questão. Caiu na PUC. Vejam só como está a questão. Um alquimista maluco descobriu que o chumbo metálico pode ceder elétrons espontaneamente em solução de cloreto áurico, cloreto de ouro 3, e construiu a seguinte pilha. Para esta pilha é correto afirmar que o ouro 0 se reduz e o ouro 3 se oxida. Falso. Quem se oxida aí é o chumbo, não o ouro. O alquimista transformou o chumbo em ouro. Também não, né? O cátodo é o ouro e o ânodo é o Pb0, com certeza. Por quê? Como nós temos, como a pilha normalmente é uma solução do metal junto a um eletrodo que possui a mesma composição, então esse daqui vai ser, de fato, o ânodo. O ânodo é o quê? O que sofre a oxidação. E aqui, solução de ouro contendo uma barrinha de ouro é o cátodo. Lembrei do show do milhão agora. Então esse aqui é o onde eu coloquei a redução. Muito bem. Mas vamos olhar os outros itens. A solução de chumbo ficará mais diluída. Falso. Porque como a barra de chumbo ela vai sofrer oxidação, a região que vai conter chumbo vai ficar mais concentrada. E o item E, finalmente, a solução de ouro 3 ficará mais concentrada. Falso, vai ficar mais diluída. Porque o ouro 3, que está em solução, vai se reduzir a ouro por conta dos elétrons que saíram do chumbo quando ele se oxidou. Então, o item correto é o item C. Item C. Próxima questão. Dada a célula eletroquímica ilustrada a seguir, considere os seguintes potenciais padrão de redução. Então, nós temos do zinco e do ouro. Daí ele pergunta, qual a reação anódica, catódica, a reação global, o DDP da pilha e assim pergunta se a célula é espontânea. Se vocês verem DDP, diferença potencial, força eletromotriz, significa a mesma coisa. Significa o potencial da célula eletroquímica que você está estudando. E aqui eu esqueci de colocar uma ponte salina. Muito bem. Mais uma vez, como é que a gente faz a metodologia que eu ensinei para vocês nas questões de pilhas? A gente compara os potenciais de redução. Quem tem maior potencial de redução é o ouro. O ouro tem um potencial de redução positivo e é maior do que o do zinco. Se um se oxida, aliás, se um se reduz, o outro se oxida. Quem vai se oxidar é justamente o zinco.
Muito bem, então qual vai ser a reação anódica? Vamos botar aqui, Ra. Reação anódica. Vai ser zinco, zinco 0, dando zinco 2+, com 2 elétrons. O potencial padrão vai ser quanto? Vai ser o potencial de oxidação, porque eu estou invertendo o sentido da reação. Se eu inverto o sentido, eu inverto o sinal. Mais 0,76 volts. Então, o que é a reação catódica, RC? Ouro, 3+, com 3 elétrons, dando ouro 0. Qual o potencial dessa reação? Mais 1,50 volts. Muito bem, essa é a reação anódica, essa é a reação catódica. Qual vai ser a reação global? Rg. Para balancear a equação, nós precisamos eliminar os elétrons. Entre 2 e 3, o MMC deles é 6. Portanto, eu multiplico aqui por 3 e multiplico aqui por 2. Então, o que é que vamos ter na reação anódica? 3 zincos, dando 3 zincos metálicos com 6 elétrons. Qual vai ser o outro? 2 ouros mais 6 elétrons, dando 2 ouros 0. Então, se a gente somar essas reações, o que nós vamos ter? O zinco perdeu elétrons. Quem ganhou os elétrons foi o ouro. Então, nós temos 3 zincos mais 2 ouros, 3+, dando 3 zinco, 2+, com 2 ouros, 0. E qual vai ser o potencial dessa célula? O DDP, o força eletromotriz? Basta eu somar os potenciais. Esse com esse vai dar quanto? 6. 7 com 5, 12, vai 1. 1 com 1, 2. Mais 2,26 volts. Aí ele pergunta, essa reação é espontânea? Com certeza. Por quê? O potencial da célula é positivo. Isso significa dizer que o ΔG da célula é negativo. Logo, é uma reação espontânea. Muito bem. Vamos lá para o próximo take para fazer mais exercícios. Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui com nossos exercícios. Vamos para a quarta questão. Com base no diagrama da pilha zinco, zinco 2+, indo para prata, prata 0, nos potenciais padrão de oxidação a 25 graus Celsius e das semi-reações aqui colocadas, indique quais são os itens corretos. Primeiro, os átomos de zinco sofrerão oxidação. Com certeza, porque se a gente olhar no diagrama da pilha, o lado esquerdo é o lado da oxidação. Reação anódica, enquanto que o lado direito é a reação de redução, ou reação catódica. 2. Os átomos de prata perderão elétrons. Falso. O que vai acontecer é o contrário. Como existe uma oxidação, existe uma redução associada. Portanto, se o zinco perde elétrons, a prata vai ganhar esses elétrons que o zinco está perdendo. O cátodo da pilha será o eletrodo de prata, com certeza. Como a gente já viu, uma pilha é composta de uma solução metálica contendo um condutor eletrônico, um condutor elétrico, aliás, que tem a mesma composição do sal. Então, nós temos o quê? Zinco, uma barra de zinco em contato com a solução de zinco. Aqui nós temos um pedaço de prata em contato com uma solução de prata, conectada àquele agente que a gente viu. Os eletrodos são conectados por fora a um multímetro, que vai medir o potencial, e as soluções são conectadas por dentro, via ponte salina. Entre os eletrodos de zinco e prata, existe uma diferença de potencial padrão de 2,36 volts. Não, de jeito nenhum. Né? A gente vai ver que, olha só, se o zinco está se oxidando, a prata vai se reduzir. Então, se a gente calcular a diferença de potencial, ou então força eletromotriz ou potencial da pilha, vai dar quanto?
vai dar 0,76 mais 0,80, considerando que invertemos essa reação. Vai dar quanto? Mais 1,56 volts. Então está bem longe aí desses 2,36 volts, né? A massa do eletrodo de zinco diminui com o tempo, com certeza. Se o zinco é o lado da oxidação da pilha, a barra de zinco metálica vai começar a se corroer, ou seja, ela vai perder massa para a solução. Logo, ela vai ficar mais fininha em função do tempo. O sentido espontâneo do processo será zinco 2+ com 2 pratas, dando zinco 0 com 2 prata mais. Falso. Certo? A pilha, ela vai ocorrer, olha, vai ocorrer nesse jeito. Então vai ser o quê? Zinco mais 2 íons prata, dando o quê? 2 pratas metálicas com zinco 2+. Se vocês observarem, o sentido que ele está propondo na questão é o inverso desse. Então não é um processo espontâneo. Esse sim é um processo espontâneo. Esses dois equivalem à espontaneidade. Por quê? Potencial positivo, e se a gente comparar os potenciais, esse se oxida e esse se reduz. Muito bem. Vamos agora para a quinta questão, a questão da FUVEST. Uma liga metálica, ao ser mergulhada em ácido clorídrico, pode permanecer inalterada, sofrer dissolução parcial ou dissolução total. Qual das situações dadas será observada uma liga de cobre e zinco? Ou seja, cobre e zinco é latão. Justifique utilizando as informações da tabela a seguir. Muito bem, essa questão você pode fazer de duas maneiras. Primeiro, ou você pode utilizar aquelas regras de tendência de reação que nós vimos em reações inorgânicas, ou utilizar os potenciais padrão. Então, se nós estamos falando de dissolução de metais, é um metal em contato com a solução ácida. Então, o que pode acontecer? Nós temos a reação de desprendimento de hidrogênio e a dissolução do metal. Vamos olhar as tabelas de oxidação. Aliás, tabelas de redução. O que é que nós vamos ter em solução? Nós vamos ter cobre, zinco e, nesse caso, um ácido clorídrico. O ácido clorídrico que, dissociado, forma o quê? Íons H+, e íons Cl-. Muito bem. Aqui está a reação de desprendimento de hidrogênio, certo? Isso é o potencial de redução. Quem possui um potencial de redução maior vai ser aquele que vai se reduzir primeiro. Então, veja só. Nós temos a reação de hidrogênio, nós temos a reação do zinco. O zinco, em relação ao hidrogênio, ele tem potencial de redução negativo. Portanto, ele vai se oxidar. Então, o que é que nós temos? Zinco se oxida em relação ao hidrogênio. Agora vamos comparar as outras coisas. Vamos comparar a redução do cobre. Observe que o cobre tem um potencial mais positivo que o hidrogênio. Portanto, ele tem maior capacidade de se reduzir. Então, vamos anotar essa informação. Cobre se reduz em relação ao H+. Muito bem. Qual é a questão? Questão 5. Passei alguma coisa. Muito bem. Se nós estamos falando de dissolução de metais, nós temos que lembrar que é oxidação. Se nós vamos falar dissolução, corrosão, solvatação de metais, isso significa a mesma coisa, significa oxidação. Portanto, a gente tem que olhar não a redução, mas sim a oxidação. Por quê? Na presença do hidrogênio, o hidrogênio vai ter que se reduzir para que outra espécie possa se oxidar. Então, veja só.
Quem tem o maior potencial de oxidação nessas reações? Vai ser o zinco. Porque se eu inverter essa semi-reação, eu estou invertendo o sinal. Fica mais 0,76 volts. Enquanto que o cobre ele tem pouca capacidade de se oxidar. Se eu inverter essa reação, fica com um potencial negativo. E o cloro também não vai se oxidar. Por quê? Se a gente inverter essa semi-reação, o íon cloreto vai precisar de menos 1,36 volts para se transformar em cloro. Portanto, a reação não espontânea. Então, qual é a reação espontânea que vai acontecer? Zinco mais 2 elétrons, dando o quê? Aliás, ao contrário. Zinco dando o quê? Zinco, 2 mais com 2 elétrons. Essa é a reação de oxidação. Qual é a reação de redução? 2H+, com 2 elétrons, dando o quê? Gás hidrogênio. Essa reação ela tem 0,0 volt, e essa aqui tem 0,76 volts. Tudo positivo. Então veja só, zinco mais 2H+, vai dar o quê? Zinco, 2 mais com 2, aliás, 2 não, gás hidrogênio. Qual vai ser o potencial dessa pilha? Ou variação de potencial, ou o que vocês quiserem. Mais 0,76 volts. Portanto, nesse caso, o latão, em contato com o ácido clorídrico, vai correr somente o zinco. O cobre vai se manter intacto. Mas, na prática, não é bem isso que acontece. O cobre, sim, o cobre se corrói, mas não se corrói por conta que ele vai estar em contato com o ácido. Já que existe uma liga metálica, quando você abre a estrutura cristalina por conta da corrosão do zinco, o cobre também vai se corroer junto. Mas é uma corrosão, digamos assim, consequente da corrosão do zinco. O cobre, lembrando, ele não vai se oxidar em meio ácido. Ele vai se oxidar por conta da oxidação do zinco. Por quê? Como a estrutura foi quebrada, a estrutura cristalina do zinco, nos interstícios cristalinos dessa liga, o cobre também vai sair. Portanto, vai ser uma ação muito mais mecânica do que propriamente química. Portanto, nesse caso, a corrosão é parcial. Corrosão parcial. Muito bem. Vamos agora para a sexta questão, que é uma questão de eletrólise. Sexta questão. Quando a solução aquosa de sulfato de lítio é eletrolizada, os produtos formados no ânodo e no cátodo são, respectivamente. Muito bem. O que é que nós temos? Quando a gente dissolve em água, forma o quê? 2 íons lítio aquoso mais íon sulfato aquoso. Qual a regra? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos em relação à reação de redução de hidrogênio não tem prioridade. Portanto, a reação de hidrogênio vai ser preponderante. Portanto, nesse caso, quem vai se reduzir é o hidrogênio. Então, com a reação de redução H2. Lembrando que naquela escala de reatividade, de prioridade de descarga, os metais alcalinos estão à esquerda do hidrogênio, logo não possuem prioridade. E em relação ao sulfato, o sulfato está competindo com a oxidação do íon hidróxido. Mas só que sulfato faz parte daquele grupo de ânions oxigenados. Então, sulfato, persulfato, clorato e etc. não vão se oxidar frente ao íon OH-. Portanto, quem vai ter prioridade vai ser a oxidação do íon hidróxido. Formando o quê? 2H+, com 2 oxigênios, isso? Mais 2 elétrons. Isso mesmo. 2, não, na verdade 4 elétrons, né?
Muito bem, pessoal. Então, qual vai ser os gases que vão ser gerados durante a eletrólise? Vai ser o gás hidrogênio e o gás oxigênio, que é o item D. Item D de dado. Questão 7. Mais uma questão da FUVEST. Na eletrólise da água, obtém-se no eletrodo negativo um gás que apresenta a propriedade característica D. Muito bem. Na pilha, a gente viu que o ânodo ele é o polo positivo. E o cátodo é o polo negativo. No ânodo ocorre a oxidação. Oxidação da água, formando o quê? Gás, oxigênio. Então, forma o quê no ânodo? O2. E no cátodo é reação de redução. Redução de quem? Da água, formando o quê? E, aliás, os íons H+, que vêm da autoionização da água, formando o quê? Gás hidrogênio. Portanto, vamos ver as opções que ele dá na questão. O gás hidrogênio, ele turva água de cal. Falso. Isso seria CO2. Ser esverdeado e irritante. Falso também. Seria o gás cloro. Ser combustível. Com certeza. Então é item C. Vamos ver os outros itens. Ser immiscível com ar. Isso não é verdade. Por exemplo, você pode ter a compra de cilindros de gás contendo misturas de hidrogênio com atmosférico. Item é ter densidade maior que a do ar. Falso também. O gás hidrogênio é muito mais leve que o ar. E não é à toa que existem balões de hidrogênio que conseguem flutuar acima da atmosfera. Muito bem. Vamos aí para o próximo take para mais questões para fundir as vossas cabecinhas. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver alguns exemplos de exercícios de eletrólise em meio aquoso. Relembrando, aqui nós temos uma reação de oxidação e uma reação de redução e reação de oxidação. Na verdade, a tendência das reações de redução e de oxidação em eletrólise aquosa. Como eu falei para vocês, existe uma competição de reações entre a redução do hidrogênio e a oxidação do hidróxido. Por quê? A água ela sofre autoionização. Ela sozinha se quebra em H+ e OH-. Muito bem. E como é que a gente lê essa tendência? Aqui nós temos o íon H+. Os íons à esquerda do íon H+, eles não têm prioridade em relação ao hidrogênio. Portanto, o hidrogênio vai reagir primeiro, gerando gás hidrogênio. Os cátions que estão à direita vão possuir mais prioridade do que o hidrogênio. Portanto, os outros cátions vão se reduzir primeiramente. Da mesma maneira, o íon OH-. À esquerda do íon H-, nós temos os ânions oxigenados e fluoreto. Esses ânions, em relação a ele, ao ânion OH-, não possuem prioridade. Logo, a oxidação do hidróxido vai ser prioritária. À direita do íon H-, nós temos os ânions não oxigenados e o íon bisulfato. Agora, quais seriam os ânions não oxigenados? Seriam cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e assim por diante. Frente ao íon H-, eles possuem prioridade, logo se oxidam antes. Vamos aplicar essa lógica para as seguintes questões. Nós temos aqui brometo de cobre 2, sulfato de sódio e cloreto de cálcio. Quais são os íons que são formados em solução? Cobre 2+, mais 2 íons brometos. O cobre, se a gente pensar na redução do cobre, em relação ao hidrogênio, ele vai se reduzir primeiro que o hidrogênio. Então, qual vai ser a reação de redução? Cobre 2+, com 2 elétrons, dando o quê? Cobre 0. E o bromo em relação ao hidróxido vai se oxidar primeiro, porque ele é um ânion não oxigenado. Então, nós temos quem? 2 Br-, dando Br2... Opa, não esse 2 aí, né?
Br2 com 2 elétrons. Se a gente somar as reações, olha, os elétrons que o bromo perdeu foram consumidos pelo cobre. Então nós temos o quê? Cobre 2 com 2 Br-, dando o quê? Br2 mais cobre, 0. Vamos agora para o exemplo do sulfato de sódio. O sulfato de sódio, quando está em solução, ele forma 2 íons sódio mais um íon sulfato. O sódio ele é um metal da família 1, família metal alcalino. Portanto, ele não tem prioridade frente à reação de hidrogênio. Portanto, o hidrogênio vai se reduzir antes dele. O sulfato é um ânion oxigenado que está à esquerda do OH-. Portanto, ele não tem prioridade frente à reação de oxidação do hidróxido. Então, quais são as reações que vão acontecer numa hidrólise aquosa do sulfato de sódio? 2H+, com 2 elétrons, dando H2, e 2OH-, dando água, mais meio mol de oxigênio, mais 2 elétrons. Se somar isso tudo, vai dar o quê? Os elétrons que o hidróxido perdeu foi consumido pelo hidrogênio. Então, 2H+, com 2OH-, vai dar o quê? H2 mais meio O2 mais água. Ora, quando eu somo um H+ com um H-, vai dar o quê? Vai dar água. Então, na verdade, o que nós temos aqui não é a separação de H+ e OH-, mas tão somente água. Nós temos aqui 2 mols de água. Se tem 2 mols de água aqui e 1 mol de água aqui, nós temos a equação. Se a gente passar esse H2O para cá, ele vai ficar subtraindo. Logo, esse H2O não é que existe. Isso só vai ter um H2O. Portanto, essa é a reação eletrolítica que acontece. Como nem o cátion nem o ânion possuem prioridade frente ao H+ ou H-, o que vai acontecer é a hidrólise da água pura e simplesmente. Terminando esse conteúdo, né, de eletrólise, eletrólise em meio aquoso, nós temos o quê? Cloreto de cálcio. Cálcio nós temos o quê? Cálcio 2+, com 2 cloretos. A gente viu que o cálcio faz parte da família 2, alcalino terroso. Frente ao hidrogênio não possui prioridade para ser reduzido. Logo, o hidrogênio se reduz primeiro. Portanto, a reação catódica vai ser esta daqui. Cloreto, ele é um ânion não oxigenado, mas é um ânion oxigenado diferente de fluoreto. Está à direita do OH-. Portanto, possui prioridade frente a essa reação. Logo, a reação que vai acontecer de oxidação vai ser essa aqui. Os 2 elétrons que o cloro perdeu foram consumidos pelo hidrogênio. Então, o que vai acontecer de fato é isso aqui. 2H+, 2Cl-, dando o quê? Cl2 mais H2. Muito bem, pessoal. Agora sim é a última questão, viu? Questão da FUVEST que eu achei interessantíssima. Vamos lá. Magnésio e seus compostos podem ser produzidos a partir da água do mar, como mostra o esquema a seguir. Muito bem. A questão pergunta quais são os itens X, Y e Z e se o X, que foi formado a partir do hidróxido de magnésio, se é ou não uma reação de oxirredução. Muito bem. Aqui entra uma coisa muito interessante, que é a parte de separação de compostos, majoritariamente cátions e ânions. A gente sabe que a água do mar ela possui diversos eletrólitos, mas especificamente para a separação de magnésio, utiliza-se a cal. Né? Cal, o que é? É hidróxido de cálcio. Então, o que vai acontecer? O hidróxido, na presença do magnésio dissolvido na água, vai precipitar como hidróxido de
magnésio. O que vai acontecer? Primeiramente, o tratamento com ácido clorídrico e posterior cristalização vai formar o cloreto de magnésio. Após uma eletrólise ígnea, ou seja, calor mais eletricidade, você tem formação de magnésio mais substância Z. O hidróxido de magnésio também, se a gente colocar em contato com CO2, vai gerar uma outra substância. E se aquecermos, o hidróxido de magnésio vai gerar uma outra substância. Vamos equacionar passo a passo. Vamos chamar de 1, isto aqui de 1, isto aqui de 2 e isto aqui de 3. A reação qual é? A hidrólise ígnea, aliás, a eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. Ora, se nós temos uma eletrólise ígnea, não existe água no meio. Portanto, os produtos de oxidação e redução vão ser nada mais nada menos do que as suas substâncias correspondentes ao seu sal inicial. Portanto, nós vamos ter magnésio metálico, como já está equacionado, e o cloro que vai sair de cloreto para formar gás cloro, Cl2. Portanto, a substância Z é gás cloro. Na etapa 2, nós temos hidróxido de magnésio mais CO2. Relembrando nossas aulas de química inorgânica, o CO2 é um óxido ácido. Perante uma base, ele se comporta como um ácido. Portanto, eu tenho uma reação de quê? De neutralização. Vai formar o quê? Carbonato de magnésio. Vou estar balanceado. 4 oxigênios, 6 oxigênios. Então, aqui tem que ter multiplicado por 2. Pronto. Então, veja só. O óxido ácido vai reagir com a base, formando um sal correspondente. Esse é o composto... Qual é? X. O 3, psilone, vai ser o quê? MgOH2. Na presença do calor, o que vai acontecer? Todo hidróxido, ele é formado a partir do seu óxido ácido, aliás, do seu óxido básico, em solução aquosa. Portanto, quando eu aqueço o hidróxido de magnésio, eu estou fazendo a reação contrária. Então, o que vai acontecer? Vai formar óxido de magnésio com água. Se eu fizer essa reação direta, vai formar de novo hidróxido de magnésio. E qual vai ser a substância formada? Vai ser o MgO, o óxido de magnésio, que é a substância Y. Então, veja só. Nós já descobrimos quem é o X, é o carbonato de magnésio. O Y é o óxido de magnésio e o Z é o cloro. Muito bem, esse é o item A. O item B ele pergunta: escreva a equação que representa a formação do composto X a partir do MgOH2, que é essa região aqui, ó, que é o item 2. Essa equação é reação de oxirredução? Justifique. Toda reação ácido-base não é uma reação de oxirredução, porque os NOxes dos átomos envolvidos na reação são todos idênticos, eles não mudam. O oxigênio vai continuar menos 2, o carbono mais 4, o hidrogênio mais 1 e o magnésio mais 2. Portanto, reações ácido-base não são reações de oxirredução. Aí, questão bonita, né? Envolvendo eletrólise, envolvendo reações inorgânicas, envolvendo propriedades de ácidos e bases. Então, veja aí como é importante você raciocinar nas questões do que propriamente ficar memorizando equações ou fórmulas ou coisa do tipo. Agora sim, viu? Agora sim, muito obrigado pela atenção. Aqui nós terminamos a nossa parte de eletroquímica. Vamos falar agora de termoquímica. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos aguardando aí nos comentários. É isso aí. Muito obrigado e valeu!